Caríssimas amigas, caríssimos amigos, que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz e que possamos, nesses breves minutos que vamos ficar juntos, interiorizarmos, aprendermos, analisarmos, pesquisarmos a mensagem que nos é dada e que nós vamos conversar hoje no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, exatamente no item 6, causas anteriores das aflições. Mas antes vamos fazer a nossa interiorização, a nossa meditação, as nossas orações, pedindo ao Mestre Jesus que nos ilumine, nos dê a sua paz, que os bons espíritos estejam conosco, nos instruindo, nos intuindo, para que possamos aprender e colocar em prática tudo aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo tem para nos oferecer. Se conosco, Senhor, muito obrigado, assim seja. Causas anteriores das aflições. Nós sempre conversamos, muitas vezes, até em diversos grupos, sobre as vidas anteriores. Nós não devemos ficar fixos nelas, afinal de contas, esta nossa reencarnação é a melhor reencarnação que nós temos para aproveitarmos para a nossa melhoria pessoal, espiritual e inclusive para a nossa melhoria material, independente da situação em que nós estamos vivendo. É claro que as vidas anteriores, elas repercutem na nossa caminhada, até por uma questão lógica. Nós temos algumas prestações, vamos dizer assim, para sermos quitadas ainda e que deixamos para trás. É claro que essas prestações, elas são veladas pela nossa reencarnação, até por uma questão de que nós não devemos saber tudo que o passado realmente aquilo que nós fizemos, mas nós podemos fazer coisas muito boas e analisarmos bem o que nós fomos anteriormente através das nossas atitudes hoje. Então, por isso, a partir do item 6 aqui, Allan Kardec, através do Espírito de Verdade, vai nos colocar as seguintes questões. Se há males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, há outros que, pelo menos na aparência, lhe são completamente estranhos e parece atingi-lo como por uma fatalidade. O que ele quer dizer com isso? Se nas nossas vidas atuais nós estamos passando por determinadas situações que às vezes não temos nem ideia do que sejam, ele está dizendo: esses males, ou seja, essas situações são completamente estranhos e às vezes nos atingem por fatalidade. Situações em que nós ficamos pensando: puxa vida, mas por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho essa dificuldade? Por que eu tenho esses perrengues na minha família? Por que certas pessoas não gostam de mim? E ele está aqui nos explicando. Tal é como, por exemplo, ele vai dar alguns exemplos aqui: a perda de seres queridos, os de que sustentam a família, os reveses da vida que se tornam inúteis todas as medidas de prudência, calamidades naturais, enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, etc, etc. Então, nós ficamos às vezes nos perguntando: mas por que certas pessoas elas nascem numa determinada forma física, as outras nascem mais saudáveis? Por que nós temos crianças e já nascem com determinadas doenças e outras nascem tão bem e passam uma vida tão boa e às vezes tem pessoas que passam a vida em hospitais, em médicos, tomando remédios, passando por determinadas dificuldades? Por que isso? Tudo isso tem causas em vidas anteriores. São resgates, vamos dizer assim, pagamentos, vamos dizer assim, que nós estamos fazendo nessa nossa caminhada. Porém, não nos isenta, nós que estamos numa vida saudável, na melhor vida saudável que nós podemos ter, e também não devemos coisas lá atrás. Pelo contrário, se assim não fosse, nós não estaríamos aqui. Porém, quando nós entendemos exatamente o que está acontecendo na nossa vida, nas causas atuais das nossas aflições, como diz Allan Kardec aqui, através do Espírito de Verdade, nós começamos a compreender e a remodelar essa nossa passagem por este mundo. Tanto que ele vai dizer, que nós aqui podemos nascer em determinadas situações e essas situações elas podem ser seguramente resgates de vidas passadas,
Entretanto, ele fala, em virtude de todo princípio, todo efeito tem uma causa, e essas causas devem ter uma relação, se não no presente, no passado. Então, essas causas que nós estamos passando, essas situações que estamos passando, se ela não tem uma origem agora no presente, ela deve ter uma origem anterior, no passado. Por que isso? Porque nós não encontramos ainda respostas para essas coisas. Nós estamos procurando essas respostas, procuramos, vamos dizer assim, até umas desculpas para isso e não conseguimos encontrar. No item 7 ele diz, os sofrimentos com que nos defrontamos na vida presente, devido às causas anteriores, são, na maioria das vezes, como também são os defaultos atuais, consequência natural dos erros cometidos, ou seja, por uma rigorosa justiça distributiva, o homem suporta o que fez, o que os outros suportarem. Se foi duro e desumano, poderá por sua vez ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com seus próprios filhos. Poderá, veja bem, ele está dizendo aqui poderá. Nós temos que entender que há atenuantes e agravantes. Os agravantes são aqueles que nós fizemos indiscriminadamente, fazendo, vamos dizer assim, essa palavra mal aos outros, mas também aos atenuantes, ou seja, aqueles atos que nós fizemos de bom para as outras pessoas. Por isso que ele fala a palavra poderá ser que aconteça isso, poderá ser que aconteça aquilo. Neste poderá ser, nós estamos no nosso caminhar, no nosso desenrolar da nossa vida. Então, ele fala aqui também, olha, cada um tem o que merece, sem prejuízo do que está reservado no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve esquecer nunca de que está no mundo inferior ao qual está preso devido às suas imperfeições. É por isso que a maioria das vezes, quando nós vamos sanando essas nossas imperfeições, quando nós vamos, como o Allan Kardec gosta muito dessa palavra, lapidar o nosso espírito, quando nós vamos lapidando o nosso espírito, essas imperfeições vão sendo atenuadas, vão acabando e nós vamos nos aperfeiçoando. Por isso que os espíritos superiores, os espíritos que já têm alguma determinada evolução, eles têm uma aura clara, extremamente clara, brilhante. Muitos pintores renascentistas fazem essa aura como se fosse aquele círculozinho em volta da cabeça, né? Aquela auréola em volta da cabeça. Outros fazem o desenho da resplandecência no corpo inteiro. Por quê? Porque esses espíritos já repassaram do que eles já deviam ter aprendido e estão cada vez mais evoluídos, e nós estamos fazendo esse tipo de evolução para nós mesmos. Por isso que as causas anteriores das aflições, elas refletem muito na nossa vida, mas nós temos que analisar. Por quê? Porque se a gente se conformar, poxa, a vida aconteceu mesmo, eu não fui uma boa pessoa, eu não sei se eu sou nessa vida, tem pessoas que não gostam de mim, eu não consigo me entender com meu filho, eu não consigo entender com o meu trabalho, deixa estar. Quer dizer, se você vive no conformismo, já que aconteceu desse jeito, eu vou me manter desse jeito, você não consegue melhorar, você não consegue dar um passo à frente. A partir do momento em que você começa a entender o que está acontecendo na sua vida, as coisas vão começando a se lapidar, a se melhorar. Você vai se entendendo que você está, através do conhecimento, sabendo que estou pagando do melhor modo possível e estou fazendo com que isso me seja uma resignação. Quer dizer, eu não estou me conformando, mas estou me resignando. A resignação faz com que a gente possa trabalhar essas nossas dívidas anteriores. E por que nós temos o esquecimento do passado? No item 11 ele vai falar sobre isso daí. Essa é a razão que se aponta ao fato de que o espírito não se lembrar de suas vidas anteriores como obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nelas viveu. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil,
De fato, essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, nos humilhar muito ou ainda excitar o nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar o nosso livre-arbítrio. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação nas relações sociais. É por isso que nós não nos lembramos do passado. Nós temos alguns resquícios do passado, mas nós não nos lembramos desse passado. Por que isso acontece? Justamente o que ele está dizendo aqui. Vamos repetir aqui essa parte. Olha aqui, ó. Se Deus julgou conveniente lançar o véu do passado, é porque isso é útil. Porque se de fato essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves, poderia, em alguns casos, nos humilhar muito. A pessoa fica pensando, puxa vida, eu sei o que eu fiz em vidas anteriores, eu sei o que eu fiz no passado, puxa, eu sou uma pessoa realmente má. Isso poderia atacar o nosso psiquismo de uma determinada forma, muito mais forte do que a gente imagina, de desanimação, de nós nos prostrarmos e não fazermos nada, né? Aí ele pode dizer assim, ou ainda excitar o nosso orgulho. Puxa, eu fui uma pessoa boa, eu procurei fazer o máximo possível pelas outras pessoas, então eu sou muito bom nesse mundo, eu estou aqui somente de passagem, eu vou continuar meu trabalho, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas de saber, né, voltar ao passado. Muitas pessoas fazem aquele tratamento, né, de regressão de vidas passadas. A gente tem que ter muito cuidado, porque se Deus colocou esse véu, é porque é interessante que ele fique. É claro que nós entendemos que às vezes alguns tratamentos são inevitáveis, a pessoa não consegue se melhorar, então essas regressões são importantes, mas regressões feitas por profissionais sérios, por espiritistas sérios, por espíritas sérios. Não é qualquer um que pode regredir, porque a gente pode chegar num patamar de consciência, de inconsciência também, de vermos coisas anteriores que podem nos trazer muitos prejuízos, muito mais do que a gente imagina, né? Então ele vai dizendo assim, em outros casos ocasionaria inevitável perturbação nas relações sociais. E é verdade mesmo. Você já pensou? Você está trabalhando com uma pessoa ou na sua família, né, algum parente, um filho, não sei o que, puxa vida, tanto meu filho, mas a minha filha, mas eu tenho alguma coisa para com ela tem alguma coisa para comigo, há uma barreira me impedindo ali de eu chegar, de ter uma vida mais saudável, né? Uma vida social mais saudável. O meu colega de trabalho, ou algum colega de trabalho que eu conheço, ele não vai com a minha cara, né? Eu não tenho essa simpatia para com ele, mas não tenho nada contra ele. Ou às vezes nós temos uma simpatia muito grande por alguns colegas, por alguns filhos. Isso são coisas do passado. E isso poderia, quando nós temos alguns inimigos, vamos dizer assim, que retornaram conosco, isso poderia provocar inevitável perturbação nas relações sociais. Você já pensou, você saber que você está trabalhando com uma pessoa a qual você fez um mal e ele já está meio assim com você, ou então uma pessoa que ele sabe quem você é e você sabe quem que ela é, e estão trabalhando junto, estão vivendo junto numa mesma casa, numa mesma família, com certeza vocês não se atualiariam e poderia até inclusive criar um mal maior. É por isso que nós esquecemos do passado. Ele nos diz, muitas vezes o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Então, quando você começar a sentir essas animosidades na família, no trabalho, comece a pensar se realmente, será realmente que eu não tenho alguma coisa, eu não fiz alguma coisa com essa pessoa numa vida anterior, não necessariamente numa vida anterior, mas algumas vidas atrás, e hoje nós estamos aqui juntos para podermos fazer o melhor possível. Mesmo que a outra pessoa não entenda desse jeito, você procura acertar as situações do melhor modo possível. Isto é evolução espiritual, é isso que nós estamos aqui fazendo. Para o nosso aperfeiçoamento, ele vai dizer, Deus nos dá precisamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência e nossas tendências instintivas que nos tira o que poderia prejudicar-nos. Então nós temos aquela voz da consciência internamente dentro de nós, que Deus nos coloca justamente para que a gente possa melhorar para com as outras pessoas e na sequência melhorar para nós mesmos. Este serve para o nosso aperfeiçoamento. É como ele fala aqui, Deus nos dá precisamente aquilo que nós necessitamos. Nós não precisamos mais do que isso aí. E isto
E ele vai dizer que esse esquecimento acontece apenas durante a nossa vida corpórea. Então esse esquecimento só existe enquanto estamos aqui encarnados. Retornando ao mundo espiritual, nós vamos fazer, não de imediato com certeza, mas nós vamos fazer uma revisão das nossas vidas, nós vamos ver exatamente o que aconteceu, se nós fomos bem nesse nosso recomeço para com as outras pessoas. Isso que importa. O que importa é que a gente possa melhorar todos os dias, devagar, paulatinamente, entendendo o que está acontecendo. E assim nós evoluímos espiritualmente. Não espere apenas evoluir espiritualmente no mundo espiritual quando você retornar, porque a nossa evolução começa aqui. E essa nossa evolução faz com que nós começamos a compreender a nós mesmos e aos outros. Muita paz, muita prosperidade e até uma próxima oportunidade. O seu Mestre Jesus assim nos deu o aval da nossa presença. Obrigado.